Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Antônio Sanches e vamos para mais um vídeo de Direito Processual Civil. Nesse vídeo eu vou falar com vocês a respeito da introdução ao processo de conhecimento. Vocês já sabem, aqui vocês encontram todas as minhas redes sociais, os meus canais na internet, mas se vocês não quiserem ir um a um, cliquem aqui nesse botãozinho do lado direito inferior da tela que vocês já estarão inscritos no meu canal. Ativem as notificações, porque toda semana a gente tem vídeo novo. Pois bem, vamos falar de processo de conhecimento. Esse vídeo aqui, ele faz a introdução de um tema que é o processo de conhecimento pelo procedimento comum. Ok? Vamos analisar então em que lugar do Código de Processo Civil está este tema que nós vamos estudar nessa sequência de vídeos. Ok? Então, vamos ver lá tutela jurisdicional e processos no novo Código de Processo Civil. Você já deve ter percebido que o Código Civil, o Código Penal e agora o Código de Processo Civil se dividem em parte geral e parte especial. Vocês já se perguntaram por que um código se divide em parte geral e parte especial? Vamos analisar. No Código Penal, você tem na parte geral conceito de crime, modalidades quanto ao elemento subjetivo, culposo doloso, modalidades de pena, excludentes da ilicitude, ação penal, prescrição. Você tem esses institutos na parte geral que você vai aplicar para os mecanismos da parte especial. Por exemplo, o Código Penal vai falar na parte geral crime culposo doloso, crime tentado e consumado. Isso tudo você vai aplicar. Você pega lá o artigo 121, homicídio, e você, para saber o que é um homicídio culposo, você tem que ir até a parte geral. O que é um homicídio tentado? Você tem que ir até a parte geral. Então, na parte geral, estão os mecanismos que você aplica para os procedimentos da parte especial. Código Civil, a mesma coisa. No Código Civil, percebam, a parte geral do Código Civil tem 3 temas: pessoas, bens e fatos jurídicos. Esses 3 temas vocês vão usar na parte especial. Quando você falar de obrigações e contratos, você tem pessoas fazendo negócios jurídicos com outras pessoas a respeito de bens, a respeito de coisas. Quando você tem o direito de família, você tem pessoas realizando negócios jurídicos com outras pessoas. E você também tem o regime de bens do casamento. Quando você fala de processo civil, na parte geral do Código de Processo Civil, você tem sujeitos processuais, princípios do processo, litisconsórcio, intervenção de terceiros, competência. Ferramentas essas que vocês vão aplicar para os procedimentos da parte especial. Os códigos divididos em parte geral e parte especial são assim. Eles têm na parte geral ferramentas que você usa para os mecanismos, para os procedimentos, para as atitudes da parte especial. E o CPC de 2015 é bastante bem estruturado nisso, é bastante didático nisso. Na parte geral, institutos, ferramentas, como se você tivesse uma estante com as ferramentas, para você pegar as ferramentas que você precisa e usar para os procedimentos. Na parte especial, você tem processos e procedimentos. E os processos previstos na parte especial são, em larga escala, concomitantes com as modalidades de tutela jurisdicional. E é isso que eu quero mostrar para vocês agora. Como que os pedaços da parte especial e um pedaço da parte geral conversam com as modalidades de tutela jurisdicional. Existem muitas classificações, eu vou abordar uma delas aqui com vocês para deixar claro o raciocínio
e para mostrar aonde que a gente vai chegar. Porque eu quero com vocês aqui nesse vídeo identificar o que nós vamos estudar nessa sequência de vídeos que trata do processo de conhecimento pelo procedimento comum. Vamos lá? Vamos entender então que nós temos, basicamente no nosso sistema, 3 modalidades de tutela jurisdicional. Nós temos a tutela jurisdicional de conhecimento, a de execução e a de proteção. Para que serve a tutela de conhecimento? Por meio dela, o juiz vai conhecer fatos e dizer o direito. Ele vai dizer quem tem razão. Ele vai, segundo a doutrina, promover, vou até colocar entre aspas, porque é um neologismo, o acertamento da relação jurídica. Então, se alguém descumpriu o direito, se alguém ofendeu o direito de outrem, esse que teve o direito ofendido vai até o judiciário, mostra os fatos de ofensa, o juiz analisa aquilo, conhece aqueles fatos e diz o direito. Diz quem tem razão. Então, você tem razão, olha, você agiu errado, você vai precisar mudar a circunstância fática. Faça isso. Então, entregue a coisa, cumpra o contrato, devolva o dinheiro, pague a indenização. Então, o juiz promove o acertamento, ele acerta a relação jurídica que ficou conturbada à luz do direito material. Tá? Aí, então, nós temos a tutela de conhecimento. Por outro lado, vamos apagar aqui, nós temos a tutela de execução. Para que serve a tutela de execução? Infelizmente, quando o juiz diz quem tem razão, exercendo a tutela de conhecimento, aquele que não tem razão e vai ter que praticar alguma conduta para consertar o que fez, ele não faz. Ele não paga o dinheiro, ele não entrega a coisa, ele não cumpre o contrato. Então, será necessário o uso da força, o uso da coação, o uso da coerção para aquele que não cumpriu, cumprir. E a isso se presta a tutela executiva. Por esse motivo, ela é chamada de tutela satisfativa. Então, nós temos aqui a tutela de execução, que serve para satisfazer um direito reconhecido. Ou seja, a tutela de execução é satisfativa. Ok? Porém, infelizmente, aquele que descumpriu o ordenamento e precisou sofrer um processo de conhecimento, aquele que será obrigado a cumprir a decisão do juiz, ele muitas vezes, de má fé, ele estraga aquilo que ele será obrigado a entregar. Ele faz perecer, ou às vezes até a simples morosidade do processo, o tempo necessário para que o processo ocorra, esse tempo necessário faz com que pereça, estrague, apodreça o direito. Pensem, meus amigos, numa pessoa que precisa fazer uma cirurgia, né, e o plano de saúde não autoriza. Ela vai entrar com um processo. Assim, o simples tempo necessário para o processo tramitar, por mais rápido que seja,
pode significar a morte daquela pessoa. Então, o que aconteceu? Com o passar dos tempos, verificou-se que as tutelas de conhecimento e de execução não eram suficientes. Precisaria haver um outro mecanismo para proteger o direito antes que ele perecesse durante o processo. E aí surge a tutela de proteção. Então vamos apagar aqui. A tutela de proteção ou prevenção ela serve para proteger um direito que está ou será sendo discutido. Então, deixa eu melhorar aqui a construção. Que está sendo ou será discutido. E aí nós temos a tutela de proteção, a tutela de prevenção. Vimos então isso aqui. Tutela jurisdicional. Agora, abram o Código de Processo Civil de vocês. Vamos acompanhar no Código de Processo Civil de vocês algumas coisas. O que eu vou mostrar para vocês agora é como que cada uma dessas modalidades de tutela está localizada no Código de Processo Civil. E a única maneira de você enxergar isso é abrindo o seu Código de Processo Civil. Abra aí, em papel, na sua escrivaninha, ou abra no navegador do computador, tablet ou celular onde você está assistindo esse vídeo. Vamos lá? Então, olha só. Abra o seu Código de Processo Civil no artigo 318. Verifique, então, que logo acima do 318 está escrito do processo de conhecimento. Então, notem, para a tutela de conhecimento, eu tenho um processo de... Vou apagar aqui para não confundir. Processo de conhecimento. Abra o seu Código de Processo Civil no artigo 771. Notem, então, que você tem o processo de execução. Processo de execução. Por outro lado, a tutela de proteção, ela não tem um processo para chamar de meu. Ela não tem um processo só para ela. Você vai encontrar a tutela de proteção entre os artigos 294 e 310 do Código de Processo Civil. Ok? Então percebam que para cada modalidade de tutela jurisdicional, eu tenho um pacotinho normativo fechado. Tá? É claro que vocês vão ver mais para frente, quando vocês estiverem estudando tutela executiva, que o processo de execução ele serve para um pedaço da tutela executiva e não para toda ela. Só que isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Ok? Então, tutela de conhecimento, processo de conhecimento. Tutela de execução, processo de execução.
tutela de precaução, de proteção, de prevenção? Aqueles artiguinhos. Lembra que eu falei? Tem um procedimento que fica, uma tutela que fica lá na parte geral do código, é a tutela de proteção, não é? O sistema da tutela provisória, aí dos artigos 294 a 310, esse sistema está no penúltimo pedaço da parte geral do código. Tá? Então agora você já sabe tutela de conhecimento, execução e cautelar. Cautelar é a preventiva, é a de proteção. Agora vamos deixar um pouquinho de lado essas três e vamos focar somente na tutela de conhecimento, que vocês já sabem para que serve. Serve para o juiz dizer quem tem razão, não é? Só que pensem na seguinte maneira. Imagina que você está de carro e o pneu furou. E aí você vai pegar a chave de roda, aquela que você encaixa no parafuso para soltar, e ver que você não trouxe, que não está no teu carro. Né? E aí você fala, meu Deus, e agora? Nisso encosta um caminhão, e fala, e aí, tá com problema? Eu digo, tô. Eu tô sem a chave de roda. E aí o motorista do caminhão, muito gentil, falou, pega a minha emprestado, troca aí. Aí eu fico super feliz, né? Aquela chave mais forte. Falo, bom, se troca um pneu do caminhão, é óbvio que vai trocar o pneu do carro. Né? Não vai quebrar. Aí eu pego essa chave de roda e encaixo no parafuso do pneu. O que acontece? Eu verifico que aquela chave de roda do caminhão, apesar de ser mais forte, ela não serve. Porque ela é maior e o parafuso do carro é pequenininho. A chave não firma no parafuso. O que eu estou mostrando para vocês? Que às vezes uma ferramenta, ainda que ela seja mais forte, se ela for inadequada, ela não presta. Então, o que o Código de Processo Civil fez? Ele pegou o processo de conhecimento, que vocês já sabem para que serve, serve para o juiz analisar os fatos e dizer quem tem razão. E ele fez o seguinte, olha, eu vou ter um procedimento padrão que vai se aplicar para todas as questões, mas haverá casos em que o direito material é tão peculiar, tem tantos detalhes, que eu vou criar um procedimento especial para aquele caso, para aquele direito material. E aí, então, o Código de Processo Civil, no que diz respeito a processo de conhecimento, está dividido. Procedimento comum, procedimentos especiais. Vamos dar uma olhada, então, como é essa estrutura. O processo, a gente já viu na tutela de conhecimento. Tá? Começa lá no artigo 318. E nós temos dois procedimentos. O procedimento comum para todas as causas e os procedimentos especiais para determinadas causas. Então, toda vez que couber um procedimento especial, eu uso o procedimento especial. Quando não couber procedimento especial, o que eu faço? Eu vou para o comum. Aí você vai falar assim, nossa, Antônio, então eu preciso saber o cabimento de todos os procedimentos especiais? Precisa! E é para isso que você faz 5 anos de faculdade. Então, se você está começando o curso de Direito agora, está no 2º, 3º ano, calma. Você vai ter mais tempo para assimilar, compreender, introspectar as hipóteses de cabimento dos procedimentos especiais. Mas, por exemplo, se você já estudou Direito das Obrigações, você já estudou que uma das modalidades de extinção obrigacional, prevista lá no Código Civil, é a consignação em pagamento. E precisa de uma mecânica especial, de uma ferramenta especial,
para a consignação em pagamento? E tem. Dá uma olhadinha, por exemplo, no artigo 539 do Código de Processo Civil. Você vai ver lá que o primeiro procedimento especial é o procedimento de consignação em pagamento. Porque o direito reconhece que a consignação é um direito material peculiar, com detalhes específicos, então ele criou uma ferramenta específica. Então, meus queridos, dentro do processo de conhecimento, que serve para tutela de conhecimento, nós temos dois tipos de procedimento. Nós temos o procedimento comum, que começa no artigo 318, e nós temos os procedimentos especiais, que começam no artigo 539. Ok? Nesse módulo, nessa sequência de vídeos, nós vamos tratar somente do procedimento comum. Ok? Na tutela de execução, como eu já falei para vocês, vocês terão um outro momento para estudar a tutela de execução, mas saibam, se ela é fundada em título judicial, e os títulos judiciais estão no artigo 515 do Código de Processo Civil, você vai se valer de um procedimento chamado cumprimento de sentença. Então, o cumprimento de sentença serve para a execução do título judicial. E se você perceber, abre o seu código no 318. Dá uma olhadinha no que está escrito acima dele. Está escrito do processo de conhecimento e cumprimento de sentença. Porque o processo começa como de conhecimento, chega até a sentença e se transforma. Se transforma para a prestação da tutela executiva. Por esse motivo, ele é chamado de processo sincrético. Sincretismo é um sistema que reúne dois outros sistemas. Então, o que é o processo sincrético? É um processo que reúne a tutela de conhecimento e a tutela de execução. Ok? Mas, se você tem um título extrajudicial, e os títulos extrajudiciais estão no artigo 784 do CPC, aí você vai precisar do processo de execução, que começa, como você bem sabe, no artigo 771 do Código de Processo Civil. Okay? E por que processo de execução? Porque justamente você não teve processo para chegar naquele título. Um cheque, por exemplo. É uma nota promissória, por exemplo. Então você não teve um processo já tramitando para chegar até o cheque. Então você vai ter que inaugurar um processo do zero para cobrar o cheque, para a pessoa ser citada para pagar. Por isso, processo de execução. É um processo que só se presta à execução. Está ali só para isso. Então, ele já leva o nome de processo de execução. Então, vimos tutela de conhecimento, procedimento comum e procedimentos especiais. Vimos tutela de execução pelo cumprimento de sentença para os títulos judiciais e pelo processo de execução para os títulos extrajudiciais. Falta agora fazer mais uma análise da tutela de proteção ou tutela de prevenção. Para que ela serve? Para acabar com a urgência. Para fazer cessar uma situação de emergência. É o exemplo lá da pessoa que precisa fazer uma cirurgia e o convênio não está autorizando.
para sanar essa urgência, para fazer cessar o perigo que recai, você pode precisar de vários mecanismos diferentes. Às vezes, por exemplo, no caso da cirurgia, a pessoa precisa fazer a cirurgia e o plano não está autorizando. Aí você consegue uma liminar para a pessoa fazer. Qual é o pedido principal do processo? A autorização da cirurgia. Qual é o pedido que você faz em caráter urgente? A autorização da cirurgia. Então, nesse caso, o mecanismo que é utilizado para proteção é a antecipação. Então, você tem a tutela de urgência antecipada, lá nos artigos 303 e 304 do Código de Processo Civil. Mas, às vezes, você precisa proteger sem que isso caracterize antecipação. Por exemplo, você tem um dinheiro para receber de uma pessoa e essa pessoa não paga, você vai entrar com um processo de execução. E o que você vai fazer nesse processo de execução? Você vai penhorar os bens dessa pessoa, vai leiloar esses bens, tudo no processo, né? Você pede para o juiz, ele determina a penhora dos bens, o leilão desses bens, e você vai ficar com o dinheiro. Então, o que você quer não são os bens. O que você quer é o dinheiro. Mas se aquela pessoa gastar todos os seus bens, doar, vender, fazer estragar, se essa pessoa estragar os seus bens, você fica sem receber o seu dinheiro. Então, o que você faz? Você bloqueia os bens dessa pessoa. Você bloqueia a transferência de propriedade desses bens. Você retira muitos bens da mão dessa pessoa, mas você não quer os bens, você quer o dinheiro. Então, essa retirada dos bens vai ser uma proteção sem significar antecipação, porque você nem quer os bens, você quer o dinheiro. Quando isso acontece, quando você protege sem antecipar, a tutela que se está prestando é a tutela cautelar, que está lá entre os artigos 305 e 310 do Código de Processo Civil. Ok? Então, vimos aí, sabemos aonde estamos no nosso sistema. Sabemos o que vamos estudar. Não vamos falar agora de tutela executiva, não vamos falar agora de tutela preventiva. Vamos falar de tutela cognitiva, tutela de conhecimento. E sabemos que a tutela de conhecimento, ela se divide no procedimento comum e nos procedimentos especiais. E, aprofundando mais um pouquinho, vamos estudar a tutela de conhecimento pelo procedimento comum, que começa com a petição inicial, lá no artigo 319, e vai até o trânsito em julgado da sentença, lá no artigo 508 do CPC. Ok? Próximos vídeos a gente continua falando aí do procedimento comum. É isso aí. Um grande abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.